Então, como escolher as atividades extracurriculares que devem fazer parte do seu currículo, que devem aparecer no seu currículo, quando você está se candidatando para uma pós no exterior, e como escolhê-las estrategicamente, de forma que elas aumentem as suas chances de admissão. Porque, afinal de contas, se é algo que vai estar lá no seu currículo, no seu pacote de candidatura, tem que estar lá para aumentar suas chances de admissão, não é mesmo? Marina, faço agora, já que eu estou pensando em estudar fora, mas não fiz, ou se eu não fiz, já era. Então, assim, primeira coisa, caso você não tenha feito atividades extracurriculares durante a graduação, e agora já passou, já terminou sua graduação, você pode fazer depois, tá? E aproveitando o gancho da Gabriela, eu nunca sei o que é considerado mesmo atividade extracurricular. A Gabriela fez essa pergunta aqui no Instagram. E muito obrigada por essa pergunta, Gabriela, porque essa é uma pergunta essencial. Afinal, o que é ou não é uma atividade extracurricular? Atividade extracurricular, a gente está pensando em atividades que não são do seu currículo escolar, tá? Do seu currículo acadêmico. Então, assim, se não é uma atividade que você precisa fazer para ser aprovado ou aprovada na sua universidade, isso logo é uma atividade extracurricular. Então, trabalhar é uma atividade extracurricular? Mas como o trabalho lá no seu currículo, lá no seu resume, por exemplo, currículo, resumé, é a mesma coisa, tá? Então, assim, é aquele documento que você põe lá, o que você fez, pelo ponto de vista acadêmico, trabalho, né? Como o trabalho tem um campo específico, então, tudo bem, você não precisa destacar. Então, atividade extracurricular é tudo que você não precisa fazer para ser aprovado ou aprovada na sua universidade, tá? Para você poder concluir o seu curso. Então, por exemplo, estágio que você precisa fazer para concluir o seu curso não é atividade extracurricular, é estágio curricular, né? Agora, um estágio que você faz extra, que não foi pedido para você fazer, é atividade extracurricular. Não precisa fazer para passar, né, na sua faculdade, e não é trabalho remunerado, tá? Vamos encarar o trabalho remunerado, apesar de eu ter falado agora há pouquinho que ele é uma atividade extracurricular, mas ele tem um campo próprio lá no currículo. Então, normalmente a gente já dá um destaque para isso, tá? Então, todas as outras atividades que você faz são atividades extracurriculares. Ok. Agora, você tem que pensar na organização do seu currículo, né? Por exemplo, se você decidir que você vai colocar um campo específico para pesquisa, né? Que eu vi que algumas pessoas comentaram aqui. Fiz iniciação por 3 anos, agora estou no mestrado, não estou fazendo nenhuma atividade extracurricular, o Lucas comentou no YouTube. Aí tem um comentário aqui. Eu tenho pesquisas em andamento, bolsa do CNPq, faço parte do centro acadêmico. Então, por exemplo, se você, pensando na pesquisa, né? Se você está querendo ir para um mestrado de pesquisa ou para um doutorado, e você vai colocar um campo específico da pesquisa, né? Porque é o trabalho do pesquisador ou da pesquisadora, então, nesse caso, acaba que não é uma atividade extracurricular que você vai por extra. É uma atividade extracurricular obrigatória. E nós vamos chegar em quais atividades realmente vão ser obrigatórias você colocar se você faz, né? Por exemplo, pesquisa. Se você faz, você quer ir para um mestrado de pesquisa, tem que colocar. Então, essa seria um sim, com certeza. Mas ela tem um campo específico. E aí eu fico com aquela pergunta para vocês. E aí, naquele campo, extracurriculares, aliás, onde é esse campo de extracurriculares no currículo? Normalmente o último campo, o penúltimo campo, é onde você vai dar aquele toque pessoal. Onde você vai contar um pouquinho da sua vida fora, né, nos bastidores, vamos dizer assim,
para você complementar ou confirmar alguma informação. Então, por exemplo, centro acadêmico, é interessante, de repente, se você dedica algumas horas da sua semana, que fique como um extracurricular lá naquela lista, né, de últimas coisas, vamos dizer assim. A Ana Correia comentou no YouTube, empresa júnior. Por exemplo, empresa júnior pode sim entrar, né, nas extracurriculares. Porém, pode ser que você precise dar um destaque, né? Então, por exemplo, vamos supor que você trabalhou na sua universidade por algum projeto muito importante do centro acadêmico. Então, pode ser que você queira colocar esse projeto como trabalho, por exemplo, caso tenha realmente te envolvido muito. Então, assim, não é necessariamente que vai ficar lá naquele último campinho do seu currículo só para dar aquele destaque, né? Aquela coisa assim de, outras dimensões de mim como pessoa, tá? Que pode ser, as extracurriculares podem ficar ali nesse campinho, tá? Ou você pode escolher outros campos para colocar essas extracurriculares. Então, aí você precisa saber quais atividades e onde colocar, tá? Já vamos chegar lá em mais atividades. Por exemplo, a Maria Júlia perguntou aqui para mim, cursos que fazemos por fora, como atividades extracurriculares, tem que ser na mesma área? Depende. Pode ser que você faça um curso de algo que não é abordado lá no seu curso curricularmente, vamos dizer assim. Então, você faz algo extra para colocar a mão na massa, para aprender mais um pouco. Então, sim, é bacana, mostra que você está envolvida na área. Mas será que tem que colocar tudo, como, por exemplo, no currículo Lattes brasileiro? Ou será que não? Como que você faz quando você tem que fazer um currículo de uma página? Porque é bem comum, aliás, para pessoas que estão em início de carreira, se pedir um currículo, né? Ou nos Estados Unidos seria o resumê, que é um currículo de uma página, tá? Então, muito cuidado, né, com a escolha das atividades. É aí, principalmente aí, que você tem que ter uma atenção enorme para a escolha de atividades, porque não cabe tudo. Então, eu falei algumas coisas bem gerais, né, para a gente começar a esquentar o papo sobre atividades extracurriculares. Atlética da faculdade pode sim ser considerada, monitoria voluntária pode ser, por exemplo, tira dúvidas, né? Tem uma pergunta aqui, fiz pesquisa e extensão há 15 anos, ainda vale botar no currículo? Vamos avaliar. Vamos pensar, Aline, vamos pensar dentro dos objetivos, né? Outros intercâmbios são extracurriculares. Então, bom, agora vocês fizeram um brainstorming de várias atividades, tá? E isso é muito importante para você começar a construir seu currículo, começar a construir uma lista de possíveis atividades que você acha que podem ser interessantes e que podem valorizar o seu perfil como candidato ou candidata, tá? Então, faz uma listinha aí de atividades e aí a gente vai pensar essas atividades, você pode fazer depois, né? Depois que terminar aqui, você faz essa listinha e a gente vai pensar em atividades. Eu vou separar essas atividades em 4 grandes áreas, tá? E, aliás, nessas 4 grandes áreas, você pode dividir praticamente tudo do seu currículo, tá? Porque não se limita o que a gente está avaliando para atividades extracurriculares. Por exemplo, seu trabalho, você pode também colocar nessa lista. Na verdade, assim, acaba que essa lista, você pode colocar tudo que você gostaria de colocar no seu currículo para depois você organizar dentro desses 4 desses grandes domínios que eu vou falar aqui. Então, o primeiro é o domínio do conhecimento e da habilidade intelectual, tá? Deixa eu pegar uma ajuda aqui, porque às vezes quando eu olho assim fica mais aqui na tela, eu preciso. Então, o domínio do conhecimento, você vai separar, né? Por exemplo, conhecimento, habilidades intelectuais,
técnicas de pesquisa, você vai separar atividades que mostrem que ou você tem, você está fazendo para aumentar a sua base de conhecimento sobre a sua área, ou atividades em que você está aumentando, melhorando as suas habilidades cognitivas. Eu me distraio muito. Suas habilidades cognitivas são capacidade de analisar, de sintetizar, de pensar criticamente, de avaliar situações, resolver problemas, ou atividades que aumentem a sua criatividade dentro das habilidades, dentro desse domínio de conhecimento e habilidades intelectuais, tá? Então, por exemplo, criatividade, né? O que a criatividade ajuda para uma pessoa futuro profissional, futura pesquisadora da área, o que ajuda, né? Então, você ter criatividade mostra que você pode ser uma pessoa inovadora, mostra que você consegue ter perguntas, formular perguntas, tem uma mente ativa, né, nesse sentido. Mas você tem que também pensar, né, não adianta pegar e falar assim, bom, então eu vou colocar todas as atividades aqui, sobre tudo, toda hora. Não, você tem que pensar um pouco no seu perfil, né? Se você não fez nenhuma atividade de criatividade que você acha que mereça um destaque, tá tudo bem, tá? Mas, por exemplo, se você essa é uma parte muito importante da sua vida, fazer, por exemplo, além dos seus estudos, tal, fazer pintura, fazer desenho, sabe? Se ocupa bastante do seu tempo, da sua dedicação. Talvez seja interessante, sim, colocar, sabe? Porque mostra um equilíbrio, uma dedicação a alguma outra coisa. Então, por esse ponto de vista, pode ser interessante. Mas você vai pensar, você vai avaliar. Não é todo mundo que faz alguma atividade de criatividade que vai colocar, né? Por exemplo, se você faz, além do seu trabalho, do seu estudo, você dança, por exemplo, entendeu? Então, você pode colocar. E aí são várias, né? Você dança, você tem um clube de livros, não sei, tem um blog sobre livros, tem um canal no YouTube. Depende, né? Tudo depende do que você quer mostrar. Então, acho que a pergunta anterior não só você precisa mostrar coisas desses domínios que eu vou falar, mas como você também precisa pensar em quem você quer ser, quem você quer mostrar. Pensar também na vaga para a qual você está se candidatando. Currículo depende de vaga, né? E quando a gente está falando, estou me candidatando para pós-tal, é uma vaga. Então, você tem que avaliar o que essa pós precisa. Então, o que você vai mostrar no seu currículo que você tem o que precisa, né? E aí você vai, então, escolhendo. Então, você vai escolher atividades. Não pode ser que para uma pós seja legal você mostrar criatividade, porque aquela universidade demonstrou que precisa, e em nenhum outro lugar do application você colocou. Então, você pode colocar, por exemplo, como uma extracurricular. Então, acho que é isso que um dos principais insights dessa live hoje que você tem que tirar desse vídeo eu vou escolher atividades extracurriculares que estejam de acordo com a vaga, que estejam de acordo com algum valor da universidade, com algum valor do curso, com algo que eu percebi que vai dar um gancho, vai valorizar uma das suas habilidades e competências? Tem a ver com o que a gente estava falando aqui? Tem a ver com a universidade? Tem a ver com o curso? Tem a ver com a vaga? Então, beleza, pode colocar. Vamos falar de outros domínios de habilidades e competências. Eu falei do primeiro, então, o primeiro domínio é em torno das habilidades intelectuais e de conhecimento. Essas habilidades intelectuais e de conhecimento, muito possivelmente, você já colocou, né, quando você está falando do seu curso, né, da sua graduação ou do seu mestrado, já colocou em outros níveis, mas você pode ainda reforçar alguma coisa que você quer provar com uma atividade extracurricular aí. Agora, o domínio B é da efetividade pessoal. É você mostrar qualidades pessoais, qualidades de desenvolvimento profissional e gestão da sua carreira, autogestão, que mostrem que você vai ser uma pessoa legal,
né? Que você vai ser uma pessoa bacana nesse ambiente e que vai acrescentar, tá? É importante, por exemplo, quando está sendo feita uma seleção para um doutorado, né? Que normalmente é uma escolha para um grupo muito pequeno, para um grupo que vai trabalhar muito próximo, você demonstre que você vai ser uma pessoa confiável, entusiasmada com aquilo que você quer trabalhar, perseverante, que você não desiste, né, nas dificuldades, mas que você também sabe priorizar, que você tem compromisso, que você consegue fazer uma boa gestão de tempo, que você responde à mudança, tem um bom equilíbrio de vida pessoal e trabalho, sabe fazer, por exemplo, a gestão da sua carreira, sabe fazer networking, cuida da sua reputação, no sentido de criar, né, cuidar dessas redes. Então, gente, você pode falar sobre várias coisas do seu aspecto pessoal, das suas características, das suas qualidades pessoais, né, que são desejáveis para um estudante, né, de mestrado ou de doutorado, e por meio de atividades extracurriculares que você escolher. Porque é muito mais legal, né, você falar, em vez de você falar, eu sou uma pessoa que faz muito networking, você falar assim, olha, eu cuido da associação de ex-alunos da minha universidade, que é responsável por encontros X tempo. Então, isso aí é uma prova, né? É uma atividade extracurricular, e além disso, é uma prova de que você sabe fazer networking, sabe cuidar de networking. É um exemplo bacana, né? De uma atividade interessante. Então, e pode ser muito desejável, por exemplo, para uma universidade, quando ela pretende, por exemplo, crescer num mercado que nem o Brasil, né? Ter, então, uma pessoa que sabe fazer networking pode ser muito interessante. Você precisa avaliar. Avalie se a sua universidade precisa disso. Ou então, pode ser muito interessante para a universidade perceber que você é uma pessoa, futura pesquisadora ou futuro aluno, com potencial para fazer networking na área, né? Então, você conhece já os congressos da área, já frequentou. Então, esses são, por exemplo, atividades que podem estar listadas lá no seu currículo, né? Ou que você pode apresentar de alguma forma. Você também não precisa só listar no currículo, né? Você pode listar no currículo e depois mencionar esse traço que você acha muito importante na sua carta de motivação. Então, aí eu sempre falo para vocês, usem exemplos. Então, aí que você usa um exemplo na sua carta de motivação. Então, conheci a universidade tal, depois que assisti a uma palestra no evento tal, de fulano de tal, que falava sobre o assunto tal. Ó, você está mostrando que você está acompanhando o congresso por meio de habilidades intelectuais, você está mostrando networking numa mesma frase, você está mostrando que você participa da sua área, né? Que você está ali olhando para as tendências da área. Então, sabe, isso aí mostra muitas coisas interessantes. Então, é uma atividade extracurricular, pode entrar ainda mais a fundo no seu application, aumentar ainda mais as chances de criar um gancho forte, de criar um vínculo com essa universidade. Bom, aí nós vamos falar do outro domínio de competências, que é o domínio, é um domínio profissional também, né? Mas é mais um aspecto organizacional. Então, nesse aspecto, você vai falar um pouco sobre a sua conduta profissional, sobre a sua gestão, ou gestão de projetos, ou gestão de pessoas, gestão de pesquisa, e vai falar da sua relação, por exemplo, com levantamento de fundos e recursos, né? Então, aí você pode escolher outras atividades para demonstrar que você tem essas habilidades, né? Então, por exemplo, trabalhei no centro acadêmico, né? Como que vocês geriram os projetos? Então, vai escolhendo aí algumas áreas, né? Que sejam interessantes para você se demonstrar, né? Você não precisa, desses domínios que eu tô falando, você não precisa demonstrar tudo. Você vai demonstrar um pouquinho de cada que faz sentido, tá?
que complemente aquilo que você está falando no currículo, a história que você quer contar. Então, por exemplo, você quer falar sobre a sua conduta profissional, quer falar, por exemplo, sobre ética profissional, você tem uma situação de ética interessante para contar, você pode contar. Por exemplo, você tem uma patente, você vai colocar, óbvio, né? Você tem um projeto que vai ser implantado, pode colocar. Você levantou fundos para uma pesquisa, levantou fundos para um evento, levantou fundos para uma organização, né? Pode colocar. Então, tudo isso está dentro de um aspecto de gestão, de profissionalismo também. A Maju perguntou assim, como são vistas as participações em concursos? Você pode colocar a participação em concurso, principalmente se esse concurso vai demonstrar desses domínios aqui que eu estou falando, né? Então, falei de habilidade intelectual, habilidades de relacionamento, né? De qualidades pessoais, habilidade de gestão e a próxima habilidade que eu vou falar é de engajamento, influência e impacto. Então, por exemplo, se é um concurso para novos talentos da área X, você ficou entre os 10 primeiros colocados, tinha muita gente, pode colocar. Tinha pouca gente, você ficou em primeiro, em segundo, beleza, em terceiro, até ok. Mas se era um concurso muito pequenininho, de repente não vale a menção, tem que avaliar. Mas, o que a gente quer demonstrar nessa parte de engajamento, influência e impacto? É engraçado, né? Até porque quando a gente fala influência, vai pensar nos influencers, mas não é nada disso, tá? A gente está pensando em como, assim, tem um pouco a ver, óbvio, né? Mas, assim, como o seu trabalho ou as suas escolhas, elas fazem impacto na sociedade, né? Só que eu não estou falando na sociedade todo mundo, estou falando nas pessoas que estão no seu entorno, nas pessoas, nas empresas, na audiência que está te acompanhando. Todo mundo tem uma audiência, né? Então, pode ser tanto por meio de ensino, né? Se você está ensinando o que você sabe, se você abriu uma empresa ou prestou serviço, pode ser por meio de intercâmbio, né? Em termos de você estar levando o que você sabe de um lugar para outro. Pode ser por meio de comunicação, então você decidiu comunicar sobre a sua área. Você começou um blog, você começou um Instagram, você começou um canal no YouTube, você começou um jornal da sua faculdade. Então, como você está levando isso para frente? E como você trabalha com outros, em termos de influência do seu próximo, né? Então, como você coloca isso? Se você influencia positivamente o seu ambiente de trabalho, por exemplo, e você tem uma atividade que você identifica que isso pode ser colocada, por exemplo, você, no seu trabalho, decidiu fazer uma atividade de bem-estar dos colaboradores, ou você encabeçou isso, você participou disso, teve liderança ou teve participação efetiva, pode colocar. Vou até dar um exemplo. Quando eu trabalhava numa empresa, aliás, em várias empresas que eu trabalhei, né? As empresas tinham programas de contratação de pessoas com deficiência. E aí, eu me identifico muito com esse tema. Então, em 3 empresas que eu trabalhei, eu participei de comitês, participei de treinamentos especiais, participei de situações, né, de integração, fiz projetos específicos. Então, isso é uma coisa que eu poderia colocar em atividades de engajamento, de impacto, de influência, porque é algo que eu me identifico pessoalmente, além de eu ter já exemplos de 3 empresas em que eu atuei, que eu tinha esse papel. Não era um papel pago, não era um papel, era um papel oficial, mas eram projetos, né? Então, assim, vai ter reunião sobre o assunto, Marina vai participar. Vai ter tal atividade, vamos organizar. Olha, tem que treinar essa pessoa, então primeiro vai passar por uma integração com você. Então, todas essas atividades, né, atividades de integração desses profissionais
com deficiência, eu participava, me interessava sobre o assunto, aprendia, participava de cursos. Então, isso é um tema que é caro para mim, é um tema que mostra o meu engajamento, a minha influência, o meu impacto. Eu tenho provas suficientes, vamos dizer assim, para falar de uma forma consistente, né? Não para falar de uma forma rasa, porque a última coisa que a gente vai querer é escolher uma atividade muito rasa, e aí, quando for falar sobre, fica aquela coisa de meio, sabe, fica um negócio muito vazio. E aí a gente cria um ponto de conexão, a gente cria um ponto de conversa. Obviamente que tem temas que vão ser mais interessantes para algumas áreas, outros menos para algumas áreas. Esse tema, por exemplo, né, de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, para mim é muito importante pessoalmente e é um tema necessário para a sociedade como um todo. Então, eu posso entender que eu acho legal colocar isso. Se isso vai causar um impacto, um aumento de chances de admissão, eu não sei. Mas isso eu posso entender que é algo que eu quero muito destacar, é algo que é muito importante para mim, muito importante para a sociedade, então eu posso colocar. Ao passo que, por exemplo, vamos supor que eu gosto muito de arte, né? Vou dar outro exemplo real. Eu gosto muito de arte, vamos supor que eu estivesse fazendo um curso de desenho, que não é o caso no momento, mas gostaria muito de fazer, que tomasse, sei lá, 2 horas por dia, né? E eu realmente produzisse muito, tivesse muito empenho em fazer e tal. E aí, será que eu coloco como atividade extracurricular ou não? Vocês colocariam? Eu colocaria, mas também é uma atividade que não necessariamente vai aumentar a minha chance de admissão. É uma atividade que vai dar mais uma dimensão sobre mim, vai dar mais pessoalidade, vai dar mais conexão, né? E a conexão, ela faz sentido para aumentar as chances, porque eu me relaciono de uma forma real, né, com a pessoa que está ali no comitê. Eles vão pensar, ela é uma pessoa legal. Se ela faz isso, ela deve ser uma pessoa legal. Mas nesse sentido, ela deve ser uma pessoa legal, deve ser uma pessoa bacana de se conviver. Então, assim, por exemplo, eu não preciso falar que todo dia eu faço 2 horas de desenhos, mas eu posso falar que eu gosto de desenhar e sempre que eu posso, faço cursos de desenho para melhorar as técnicas de desenho, papapá. Então, pode ser uma coisa interessante. Agora, se eu tenho uma atividade extracurricular que demonstra algo que vai ser muito necessário como habilidade profissional, por exemplo, se eu recebi uma bolsa para fazer uma pesquisa, se eu levantei fundos para um evento, para realizar uma atividade, então isso pode ser muito importante, né? Então vocês vão ter que criar uma espécie de pontuação nessa lista. Para quem se interessou em entender melhor essas dimensões e o que são essas dimensões, eu vou colocar um esquema dessas dimensões lá no Telegram, tá? Vou colocar um esqueminha para vocês poderem entender quais são essas dimensões pessoais e profissionais e de todos esses domínios, né, das nossas competências e habilidades. E aí você vai pontuando, você vai falando, bom, tal atividade mostra conhecimento, mas também mostra engajamento, também mostra pesquisa e também mostra efetividade pessoal. Legal, então vou escolher. Tal atividade mostra mais uma característica pessoal, que é só uma parte da efetividade pessoal. Então, talvez eu não vá destacar. Então, assim, quanto mais uma atividade conseguir demonstrar você como um todo, você vai escolher e essa atividade vai ter mais impacto e vai fazer mais sentido em te levar mais próximo da admissão. Conta pontos. Você, se fosse um jogo, você ia andar umas 3 casas. Então, é isso, sabe? Você vai, aos poucos, andando algumas casas que chega mais perto. Agora, se você percebe que é um toque a mais, é um ou outro aspecto, aí você vai pegar essa lista e você vai escolher só as que fazem mais sentido,
as que montam um perfil legal sobre você. Sabe a bio do Instagram? Todo mundo fez uma bio do Instagram aqui quando começou, né? Ou todo mundo fez uma descriçãozinha de quem é você. Então, você vai escolher alguns pontinhos para dar esse destaque, tá? Eu espero que vocês, depois dessa live aqui, façam uma lista de possíveis extracurriculares que podem estar no seu currículo, tá? Entrem no canal do Telegram, que está nas descrições dos vídeos do YouTube, que está aqui na bio do Instagram, para pegar esse esquema de divisão dessas habilidades e conhecimentos e consigam entender melhor, depois dessa live, quais são as atividades que destacam mais você, que mostram mais competências e habilidades para você escolher, e quais são aquelas que são só uma cerejinha no bolo, um pouquinho mais de perfumaria, que você pode até colocar lá numa listinha, só para dar sei lá, e aí no máximo, 3 ou 4, no máximo do máximo, só para dar um toque pessoal, um toque mais de dimensão um pouquinho mais divertida, vamos dizer assim, mas que não são base do seu currículo. E que se o currículo ficar muito grande e não está cabendo, você tira essa seção. Quero pegar as perguntas, as principais dúvidas que vocês tenham. Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda agora. Tem uma pergunta aqui do Lucas, que é o seguinte: no meu caso, eu gostaria de tentar um doutorado. A previsão de me formar no mestrado é 2022, mas ainda estou meio perdido. Quais skills você acha mais interessante para ter chances? Então, essa pergunta do Lucas vai muito do que eu falei na live de hoje. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um vai ter suas experiências e habilidades. Vocês vão ter que ver, né, quais habilidades são necessárias para a vaga que você quer. Quais são as habilidades que você tem, em que nível essas habilidades estão, e o que você já desenvolveu, em que nível você está. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito, tem trabalhado muito, assim, nos últimos tempos, na jornada Viajar para Estudar, né? De identificar em qual momento que você está e como que você se desenvolve. Então, a jornada Viajar para Estudar é a minha mentoria. Quem quer saber mais sobre a mentoria tem que se inscrever na Rota da Pós no Exterior. Então, basicamente, você, pode olhar quais são as vagas, aliás, quais são as habilidades que essas vagas, que esses doutorados que você se interessou pedem, e, por outro lado, você tem que também saber quais são as habilidades gerais que um futuro pesquisador, um futuro doutorando tem que ter, porque tem habilidades gerais, né? Então, a habilidade de se relacionar com colegas, habilidades, a gente pode falar mais sobre isso aqui na maratona, mas com certeza na rota eu vou entrar em detalhes, tá? E a gente vai falar bastante na mentoria. Mas é isso, sabe? Um futuro pesquisador, ele tem que trabalhar em todos esses domínios do conhecimento. Nas habilidades de conhecimento e nas habilidades intelectuais, na efetividade pessoal, na gestão, tanto do ponto de vista da pesquisa, quanto uma gestão organizacional, por exemplo, e no engajamento, na influência e no impacto, né? Afinal, a gente tem falado muito sobre essa questão de influência, né? De como os pesquisadores também têm que comunicar a ciência e lidar com o público em geral. Então, eu vou deixar esse esquema, vocês peguem lá no Telegram. A rota é de 26 a 29 de janeiro, é uma série de vídeos especial. Eu vou colocar o link agora mesmo, assim que acabar essa live, disponibilizar o link da rota para vocês se inscreverem. Tanto no YouTube eu vou fazer uma publicação, no Facebook, no Instagram eu vou fazer uma publicação e também vou colocar na bio do Instagram, vai ser um dos links que está lá. Além dos links, está o canal do Telegram. Então, entra lá para pegar o esquema que eu mencionei hoje, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até amanhã.